Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, estamos aqui continuando com o nosso podcast mais trevoso da podosfera brasileira. Seria uma franquia esse podcast? Tem spin-offs, né? Então. Seria um case de sucesso esse podcast? Eu acho que podemos dizer que sim. Sim, temos bilhões de fãs ao redor do mundo. Presta atenção, senhoras e senhores, que nós temos um Apoia-se. E você pode ir lá e fazer a gentileza de nos apoiar. É o apoia.se/abominávelpodcast. A partir de R$9 você pode contribuir com uma franquia de sucesso que é a nossa. Você pode fazer parte desse culto, desse ode ao cinema fantástico. Então vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. Nosso Instagram também tem o mesmo nome, Abominável Podcast. Dá aquela seguida e faça parte você também dessa história. Estamos fazendo história. Escrevendo a história do horror. E a gente está brincando, porque o tema hoje são franquias de sucesso, porque está em cartaz nos cinemas Pânico 6, que faz parte de uma franquia de sucesso. Uma franquia com 6 filmes, caminhando aí para o 7º. Se tudo der certo, que também arrecadou já alguns trocados dignos de listas. Tem aqui, segundo a atualização que eu encontrei aqui de janeiro, a franquia Pânico acumula hoje 744 milhões de dólares. Já deve ter dado uma subidinha aí, né? Porque já tem o filme novo tá passando por aqui, por ali. E aí nesse meio tempo a galera... né, tem o home video, tem as locações e tal, então já deve ter dado uma subidinha. Aliás, eu assisti Pânico 6 e vou dar aqui as minhas impressões, sem spoiler, evidentemente. O que eu posso dizer pra vocês, em poucas palavras, é o seguinte: pra mim, é o melhor filme da franquia. Eita, que afirmação ousada. Uma afirmação ousada, quiçá polêmica. Primeiro que eu não gosto da franquia. Entendeu? Eu não gosto, eu acho besta. Segundo, tendo isso em mente, eu já vou ver o filme com a expectativa lá embaixo, porque eu não tô esperando nada. Quando assisti o 5º, falei, olha, achei o 5º muito bom. E agora assisti o 6º, e o 6º, ele é mais do mesmo? Sim, continua sendo mais do mesmo. Não espere um roteiro mirabolante, não espere grandes sacadas, não espere grandes reviravoltas, não espere nada. O que você vai ver é um Ghostface muito mais violento e muito mais brutal, e é por isso que eu gostei de Pânico 6. Esse Ghostface, ele tá sem dó, sem medo de ser feliz. Dá pra comparar o Pânico 6 com o primeiro Halloween dessa última versão? Pode ser. Eu acho que tá mais descarado. Não tem esse negócio de, vou evitar lugares públicos, vou evitar a luz do dia, vou evitar... Não. Ele esfaqueia o povo durante o dia, durante a noite, em lugar público, em loja de conveniência. Ele usa uma arma. Olha que novidade. Ele usa arma. Ele não tá nem aí. Eu senti que com esse filme eles têm um gancho para fazer uma coisa diferente no 7º, que eu acho que essa fórmula de ser uma sátira, de fazer piada e blá blá blá, eu acho que isso já cansou. Eu acho que a gente já tá velho para rir disso. Eu acho que a geração nova não tem muito saco para rir disso também e não pegou essa fase de quando surgiu o Pânico, do porquê que surgiu o Pânico. Então não tem essa coisa nostálgica que a gente tem. E eu acho que o Pânico 6, não sei, posso estar errada, não gostaria que estivesse, porque aí eu vou continuar odiando a franquia. Mas, se eu estiver certa, eles, com o Pânico 6, eles meio que encerraram um capítulo ali, pra no Pânico 7 talvez trazer alguma coisa realmente diferente. Conseguiu minha atenção aí com esse Ghostface mais violento. Não, os primeiros 15 minutos do filme, 10 minutos de filme, você fala, o que é? Oi?
Você fala, onde você vai, querido? Você não era assim, que você tá ousadinho? Nossa! Vai pra onde? Vai pra onde que você tá ousadinho desse jeito? Que você tá todo meninão, né? Então é isso. Pânico 6 está em cartaz, confira. Mas nem só de Pânico 6, 5, 4, 3, 2, 1 vive as franquias de filmes de terror, né, Rodrigo? A gente tem, desde que o mundo é mundo, franquias longas e lucrativas. É importante a gente lembrar, né? Eu acho que a primeira... eu acho não, né? Eu olhei aqui, dei uma pesquisada. A primeira franquia, realmente, que dá para dizer, é Frankenstein, né, lá da Universal, que teve o seu primeiro filme em 1931, né, com Boris Karloff, né, no papel do monstro. E em 1935, 4 anos depois, a gente tem o Boris Karloff de novo, né, interpretando o monstro na Noiva de Frankenstein. E aí, um pouco mais adiante, em 1939, a gente tem o Filho de Frankenstein, com Boris Karloff, Bela Lugosi e Basil Rathbone. E mais pra frente, juntou todo mundo. Tem o Fantasma de Frankenstein, que aí tem o Frankenstein contra o Homem-Lobo, né, o Lobisomem. E essa série da Universal, né, os monstros clássicos da Universal ali, elas eram meio que uma franquia só, porque no final eles estavam todos no mesmo... É a primeira Marvel, vamos colocar dessa forma. Adorei. Eles tinham os filmes separados ali, depois eles foram juntando, e no final você entendia que quando juntou todo mundo, aqueles filmes estavam dentro do mesmo universo. Então é uma franquia, primeira franquia de sucesso do horror aí. Aí depois disso as coisas, né, com o boom ali do home video, né, era muito fácil você apostar em marcas consagradas, e aí a gente começou a ter isso muito mais, né, a era dos blockbusters ali e tal. Era dinheiro certo, né? Você ia ter uma marca consagrada, tem um filme que teve audiência, joga uma continuação ali que pelo menos parte dessa audiência você vai conseguir, se não parte, pelo menos, se não mais, né? Pelo menos parte da audiência vai voltar para ver. E aí a gente tem filmes, franquias com tipo 15 filmes, né, de terror atualmente, que é a maior de todas, que é o Mestre dos Brinquedos. É de 89 o primeiro, e ela tem 15 filmes, com spin-offs, continuações, prequels e os cambal. Não são tão boas, né? Então a gente vai colocar ela aqui mais para vocês terem uma ideia de como pode render tanto, né, as franquias de horror. A gente tem também uma que tem muitos filmes, mas ela é mais obscura, que é Hellraiser, que tem alguns filmes de grande sucesso, outros bem obscuros, né, que a galera nem considera. E outra que é uma surpresa, que as pessoas talvez não saibam, existem 11 filmes da Colheita Maldita. Você sabe que vão fazer outro, né? Sim, então, tá indo pro 12, né, pro 12º, agora em 2023, que tem um remake em andamento. Acho que esse pá tá para estrear. A gente espera que funcione, né? Porque essa questão da quantidade de filmes que tem uma franquia de terror, a qualidade ela é muito questionável quando você começa a aumentar a quantidade. Quanto mais filmes, né, mais chances você tem de errar. Principalmente essas que tem filmes um atrás do outro, assim, que você não tem um tempo para trabalhar o filme e tal. Se bem que isso não adianta muita coisa, né? Porque a gente tem aí o Massacre da Serra Elétrica, que é uma franquia gigantesca, né, com 9 filmes também. E bons mesmo, tem uns 3. Concordo com você. A gente tem o Alien, que tem 8 filmes. E o Alien, eu acho que a gente já pode começar a colocar aqui como dentro da nossa lista de franquias de sucesso mesmo, porque além dos 8 filmes, ele é a segunda franquia a segunda franquia de horror que mais arrecadou. Mais lucrativa da história, né? Mais lucrativa, isso. Aqui na listinha que eu tenho de janeiro, coloca a franquia Alien tendo arrecadado 1,72 bilhões de dólares. Né? E vai então, sair um Alien novo. E ele nunca nunca saiu dos games, né, dos quadrinhos, dos livros, então isso tudo a gente coloca dentro dessa arrecadação aí, porque, né, o que a franquia gera
Tanto o merchandising, das continuações, é dinheiro pro estúdio, é dinheiro pro detentor da marca, né? Então ela é a franquia que mais arrecadou, mas também a gente tem que pensar assim, elas são, né, perto das outras franquias que a gente citou, todos os filmes deles, do Alien, foram para o cinema, então isso aumenta é diferente. a grana. Exato. É diferente, Exato. porque você paga o ingresso, todo mundo, a coisa que todo mundo lembra quando pensa no cinema é que é caro. Né? Pipoca é um absurdo. O ingresso já é caro, a pipoca, então... Aí você vai ver um filme 3D, então já dobra o preço quase. 1,5 vezes, né? Outro exemplo de franquia que é longa, mas que nem sempre é boa, é a do Brinquedo Assassino, nosso querido Chuck. Começou sério, virou galhofa, aí tentou ficar sério de novo, aí é série de TV, aí ninguém sabe pra onde vai. Então, mais um exemplo também de que nem tudo são flores. Ela também, se eu não me engano, são 8 filmes, né? 8 filmes, mais uma série. Também tem quadrinhos. Agora, uma que eu tô vendo aqui, que eu acho interessante a gente contar, que é A Hora do Pesadelo, que teve 9 filmes, A Hora do Pesadelo. Apesar das galhofagens que fizeram ao longo da carreira do Fred, eu não acho que, mesmo com as galhofagens, se distanciou muito do que é o Fred. Você acha? Eu acho que é uma franquia bastante homogênea, né? Eu acho que tem os altos e baixos ali, mas eu acho que manteve, assim como Sexta-feira 13. Quem gosta do primeiro vai gostar dos outros porque elas são muito parecidos. Ela não tem não é que nem um Halloween, por exemplo, que começa com um baita clássico e depois vai virando abaixo. Aquele negócio que virou. Aí melhora um pouquinho, depois volta a piorar. Pois é, eu acho A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, mesmo esses que são para ser zoados, assim, eu acho que eles conseguiram manter ali uma lógica dentro da história. Até porque eu acho que são personagens muito fortes, né? Com uma construção muito, muito bem feita. Então, eu acho que o risco de você sair das estribeiras ali é menor, não é não? Sim, eles são marcas muito características, assim. Você não tem... O que você vê no Jason, você pode até colocar ali um pouco próximo do Michael Myers. Eu acho que os dois são próximos um pouco, assim, mas eles são muito diferentes. O Jason, ele tem uma coisa... minha mãe, que não assiste filme de terror, conhece o Jason, sabe? Se vê a máscara, sabe que é. Né? Todo mundo sabe da Sexta-feira 13, da tradição de filme de terror, se tornou por conta do filme Sexta-feira 13. Então, eu acho que esse elemento dele é uma coisa que a galera não mexeu muito, porque ali você tinha um dinheiro fácil, um retorno garantido. Não precisava se esforçar tanto. Né? Pois é, a mesma coisa com o Fred. O Fred é muito marcante, ele é muito carismático, todo mundo gosta da figura do Fred. Então, você construir qualquer coisa em torno dele ali, sem inventar muito, sem escorregar muito ali, saiu. Tanto que os filmes que saem um pouco, eles são mais bem vistos pela crítica, mas os fãs acham que não é tão bom porque realmente sai muito, né? Que é o último, né? Por exemplo, aquele que é todo cheio de metalinguagem ali. É muito bom aquele filme, mas é mais diferente do que o resto e aí o pessoal torce um pouco o nariz. E por falar em slasher, saiba você que já está na Darkflix Plus o filme Pague para Entrar, Reze para Sair, que em inglês, né, o título original é The Funhouse. Ele é de 1981, né, Rodrigo? Ele tem a ver com o nosso papo aqui, né? Sim, é um filme, né, tá totalmente conectado com o gênero que a gente comentou, a maioria aqui, que é o slasher. Ele foi dirigido pelo Tobe Hooper, que é o diretor do Massacre da Serra Elétrica. E é um filme que eu gostaria de ter visto uma continuação dele, assim, porque ele era meio que ele se passa num parque de diversões sinistro, que a galera vai passar uma noite ali, né? Eles desafiam, vamos passar uma noite no parque de diversões dentro da Funhouse, que é a casa assombrada ali, né? E aí a história toda se desenrola. Eu acho que poderia ter se tornado uma franquia bem bacana, assim, com o parque viajando pelos Estados Unidos, sabe? Tipo cada hora... itinerário, né? Isso, cada hora itinerário não, batendo em um itinerante. lugar. Como é que chama? Itinerante. Itinerante, essa é a palavra. Itinerante. Seria bem legal, mas não foi pra frente. Acho que explodiu ali naquela época dos
os slashers dos anos 80 ali, pós Sexta-feira 13 e tal, mas não rendeu. Mas é um filmaço, é um dos primeiros filmes de terror que eu me lembro de ter assistido na minha vida. Ah, que demais. The Funhouse, que o nome em português é Pague para Entrar, Reze para Sair, está na Darkflix Plus. E como é que você faz para acessar a Darkflix Plus? Pode ser através do seu celular, né, o aplicativo, tablet também, você usa o aplicativo, ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. Para ter acesso ao conteúdo, tem que assinar o serviço, é R$ 9,90 por mês, precinho camarada para você ter disponível o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Todo dia entra um filme novo do universo fantástico dentro da Darkflix Plus, que vai lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas, produções próprias. Tem muita novidade chegando, então se você ainda não assinou, larga a mão de ser besta e vai lá, darkflixplus.com.br. Tem franquias inteiras ali também. Mas tirando esses clássicos, a gente tem que lembrar também da Atividade Paranormal, que é uma franquia, assim, relativamente o quê? Recente? Começou em 2007. Relativamente recente, né? E que conseguiu se consolidar. É extremamente lucrativa, até porque, se você parar para pensar, é um filme barato, né? Sim, ele rendeu para os estúdios 30 vezes mais do que ele custou, né? O orçamento. Então, essa parte eu acho que ajuda bastante também. Exato, é o que importa, o que precisa para uma franquia se tornar uma franquia de sucesso é o lucro que ela vai ter. E nesse caso, por ser um found footage, 3 personagens dentro de uma casa. Cara, isso aqui é muito fácil você fazer dinheiro. A partir que o primeiro deu certo e rendeu 30 vezes, se o segundo render 15... Já tá lindo, já tá né? bom. E até o momento a franquia arrecadou mais de 890 milhões de dólares, né? Custando muito pouco. Uma franquia que eu achei que fosse decolar, não só de qualidade como de grana, é a Premonição. Essa, eu assisti o primeiro, eu falei, caraca, eu vi o segundo, eu falei, agora vai. E aí depois foi para um lado que ninguém mais falou sobre esse assunto, né? E aí ficou por isso mesmo. Que foi muito mal aproveitado aqui, não foi não? Eu acho que essa daqui, ela tem um negócio interessante, que ele é um slasher sem assassino, né? Ele foca na morte mesmo, né? Ele tira um instrumento e foca na entidade morte mesmo. Mas a fórmula dela, ela surgiu ali naquela época pós-pânico, né? Pós o estouro ali do pânico, nos slashers revisionistas ali dos anos 90, e rendeu até o momento 665 milhões de dólares. Mas é uma franquia que poderia render muito, assim, tipo, com coisas... Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que a coisa foi meio que se perdendo e ficou por isso mesmo. Eu acho que meio que eles acabaram ali, acidente de avião, de caminhão, parque de diversão, eles foram fazendo checklist ali. Foram ticando na listinha, né? Não, esse aqui já foi, já fizemos esse aqui não precisa mais e tal. Faz sentido. Mas ela poderia ser ressuscitada explorando os medos de uma geração nova, né? Você tem as coisas da internet que eles poderiam utilizar. Sim, eles adoram ressuscitar a franquia. Tá na hora de mexer com essa daí, eu acho. Agora, eu vou falar mal, Rodrigo. Eu vou falar mal, porque sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar mal dessa franquia em particular, chamada Jogos Mortais. Eu entendo que ela dê dinheiro, mas, gente, um mínimo de coerência com o roteiro, o mínimo de bom senso com o telespectador, eu acho que tinha que ter. Não tem, e não tem faz muito tempo. Tá o quê? No 10º? Você sabe que vai ter outro esse ano, né? O que eu acho o fim do mundo. Mas, assim, por quê? Por quê? É sempre a pergunta que eu faço. Eu fui assistir o primeiro Jogos Mortais no cinema. E eu saí horrorizada. Eu saí com a mão na teta, falando, meu Deus do céu, que filme é esse? Que coisa espetacular. Eu saí mal, eu saí acabada. Eu falei, gente, isso aqui é
inovador, isso aqui é diferente, isso aqui veio e vai ser lembrado para sempre. Se empolgaram e a gente tem aí, sei lá, 10 filmes, que de 10, se você aproveitar só o primeiro, o resto não tem necessidade. E a pergunta que fica é, por quê? Cria um outro assassino, faz um outro roteiro, não fica tentando explorar uma coisa, porque a história do primeiro, ela tem começo, meio e fim de uma forma redonda, que ela não abre brecha para você querer inventar. Só que aí foram fazer o quê? Inventar. Eu não sei o que né, deveria estudar isso para entender que o fã, ele gosta do lugar, da zona de conforto. Né? Então você tem os Jogos Mortais, que é um filme muito bom, brilhante, que sai ali do lugar comum, na época fez uma coisa diferente, e aí aos poucos eles vão aproximando os Jogos Mortais de qualquer filme de terror genérico possível. Né? Ele coloca um assassino, coloca um monte de gente, as armadilhas vão ficando cada vez mais absurdas e nem não tão interessantes quanto quando os caras acham que são. Mas é uma franquia que rendeu já para os estúdios 1,2 bilhões. Né? Dá dinheiro. 02, né? Dá dinheiro, muito dinheiro. Eles pegaram um filme independente, produziram ali, jogaram ele no cinema, fez um dinheiro absurdo, e aí falaram, tá, eu quero mais, né? Eu quero fazer mais dinheiro, quero chegar no 1 bilhão que a franquia chegou até agora. Só que não tem muito o que fazer ali. Eles foram pro lugar comum, tiraram um filme que era uma promessa ali de novidade e transformaram ele num filme igual aos outros, né? Igual a muitos da época. E é uma pena, assim, mas é uma franquia que já tem 9 filmes, está indo pro 10º, e é a 5ª mais lucrativa do cinema de horror, assim. Então a gente vai ver mais filmes e eu espero que eles se esforcem, pelo menos para tentar fazer algo novo como o primeiro, sabe? Se afasta, ignora vou dizer assim, esse background do assassino lá e tal, faz outra coisa, sabe? Vai para outro lugar, né? Tipo, tanto que se você for pensar, você conseguiria fazer eles até tentaram, né? Você conseguiria fazer um Seven e chamar de Jogos Mortais, assim, como foi que tentaram fazer no Espiral, mas não deu certo, claramente, não deu certo. Nossa, esse Espiral, ele é ruim, que chega a doer, é ruim, gente. Com força, ruim com de força. Nossa, ele é ruim, que assim, ele chega a me ofender, de tão ruim que ele é. Eu terminei de assistir o filme, eu tava ofendida. Eu não tava triste, não, eu me senti ofendida. Eu falei, você tá de brincadeira que vocês fizeram isso. Enfim, não dá pra ser, a gente não consegue ganhar sempre nessa vida, né? Infelizmente. Quem tá ganhando muito, quem continua ganhando muito, e vai continuar ganhando muito, porque vem mais filme aí, é a franquia Invocação do Mal, que é a mais lucrativa da história, né, Rodrigo? Exatamente, com pouquíssimos filmes, né? Ele tem o quê aí? Uns 6? 3 do núcleo central, 3 Annabelle, são 6. Freira teve um, vai ter mais outro. Tem mais um, não tinha? Mas aquele lá acho que eles tiraram, né? Eles chamam de Chorona, da Maldição da Chorona, mas parece que não é também. Uma hora eles falaram que é, depois falaram que não é mais. Esse eu sempre me confundo, porque esse eu nem fui atrás. Então, esse aí eu passei e bati também, porque eu não sou obrigada. Então são 7 para 8 filmes. 7 para 8 filmes. Teremos a Freira 2 estreando esse ano. E temos já a confirmação de Invocação do Mal 4. Vamos bater 10 logo. É uma franquia que também começou com uma esperança muito boa, né? Com uma ideia excelente. O primeiro, Invocação do Mal, é uma obra-prima. O segundo é legal. O terceiro é legal para menos. Vai diminuindo, né? O Annabelle, eu só gosto do segundo. Acho o terceiro infantil. Se fosse uma atração, seria um parque da Disney ali, uma noite no museu. Só faltou o Ben Stiller. Sim, estou sendo muito crítica. Por quê? De novo, não dá pra perder a essência, gente. Invocação do Mal começou como uma coisa pesada. É um filme pesado. Não dá pra você transformar numa noite no museu. Entendeu? Porque você quer fazer o quê? Baixar a classificação etária? Eu não sei o que você quer fazer. Exatamente. Você quer bater 2,13 bilhões de bilheteria. Você tem que baixar a classificação etária. Só que aí fica um filme besta. Besta. E de filme besta a gente já tem um monte.
Então, assim, nem vou falar de quando eu fui assistir A Freira, porque todo mundo que acompanha esse podcast já sabe minha opinião sobre A Freira. Temos um programa especial aí sobre Freiras do Mal, né? Com a nossa... Pois é, e eu já mencionei também A Freira em outros episódios aqui do Abominável Podcast. Mas vamos ter este ano A Freira 2, que promete ser uma porcaria. Primeiro tem seus Tá bons bom, momentos. o Rodrigo ele estava com um bom coração quando ele viu A Freira. E é por isso que ele tira certos momentos positivos dessa obra. Sim, tem que olhar sempre o copo meio cheio, gente. Fato é que eu tô com a expectativa baixíssima pra Freira 2. Esse é o segredo. Fui assistir o 1 com a expectativa lá no chinelo. Tá vendo? Você se surpreendeu de forma positiva. E eu fui com a expectativa achando que tinha tudo pra dar certo, saí querendo bater em alguém. Então tem esses problemas. Mas o que você comentou aí de ser uma atração de parque de diversão, eu acho que tem tudo a ver com esse terror que eu chamo não, né? Muita gente chama, eu não vou assumir a autoria disso, porque é um termo muito usado, que é o terror de shopping. Esse tipo de filme, ele é formulaico para ser como se fosse uma montanha-russa. Ele tem essas coisas de videogame também um pouco, né? Como tem a freira, que você precisa dessa peça, precisa ir em tal lugar para pegar não sei o que, para ir não sei aonde, fazer não sei o que, sabe? Como se fossem missões, assim, de um videogame, que é justamente para atrair o maior número de pessoas possível e continuar sendo. Com o filme, você veja como é interessante. A gente tem aqui o Invocaverso, né, que começou em 2013, tem 10 anos de franquia, sendo a mais lucrativa, batendo 2,13 bilhões. E você tem lá em 10º lugar da lista uma franquia popular como Pânico, que começou lá em 1996, que não chegou nem a 1 bilhão ainda, ela está com 744 milhões. Tem a ver o quê? Essa baixa, né, a faixa etária ali, marketing absurdo, né? A gente tem as campanhas de marketing hoje desses filmes cada vez mais agressivas, a baixa classificação indicativa e o cinema muito mais caro. Então você tem que apostar no certo. E aí eles pegam e falam, tá, tem aqui como é que fala? Um template, né, para escrever o roteiro. E aí eles vão colocando as coisas. Às vezes surpreende, às vezes surpreende. Eu gosto muito do Invocação 1, do 2, gosto da Freira, gosto da Annabelle 1 com ressalvas e do 2 eu gosto. O terceiro eu não vi ainda. Eu acho que ele é um filme de entrada. Isso eu acho... É uma porta de entrada. Eu acho que quem começa com esses filmes mais baixos assim, consegue ir subindo conforme vai ficando mais velho, começa a apreciar outras coisas, assim como a gente curtia Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, que não era assim, nossa senhora, Poderoso Chefão, Cidadão Kane, do horror, mas a gente ia lá, todo filme de Sexta-feira 13 era a mesma coisa, eu tinha um template lá e a gente curtia. Mas eu acho que esses aqui, eles são mais apelões, assim. Apelões no sentido de vou jogar tudo aqui para trazer o máximo de dinheiro possível. Foi cara de pau mesmo. É cara de pau. É o estúdio, é filme de estúdio com mão forte, ali, mão pesada. Tanto que o James Wan fala, pega pra vocês aí, eu fiz um já, vocês que fazem o resto. Ele entra ali como produtor para ter um nome, né? Para ter uma assinatura, né? É um horror de grife, né, que vende aí no shopping. Exato. E não sabemos a história do Invocação do Mal 4. Precisava, não. Mas ok, a gente vai assistir mesmo assim. Estou com medo? Eu estou apavorada com o que eles podem fazer com... Porque depois do terceiro, assim... A gente pode esperar qualquer coisa agora, Rodrigo. Eu acho bem fraquinho o terceiro. É um filme de suspense, né? Saiu aquele terror que a gente estava acostumado com Invocação do Mal, aquela coisa de deixar a gente chocado. E aí eu caio na meu próprio comentário anterior, né? Que eu falei, tá, porque o fã gosta dessa zona de conforto, né? Que mantém os filmes ali girando na rodinha ali do hamster, fazendo sempre a mesma coisa. Esse se arriscou? Se arriscou. Eu gostei do resultado? Não. Talvez não gostasse também se fosse mais do mesmo. Mas o rumo que eles tomaram, eu não... Vamos ver como é que vai ser esse esse quarto Invocação do Mal. Não tem data ainda, não tem previsão de estreia. Acredito eu que só ano que vem. E aí, Rô, pra gente encerrar, eu queria que você falasse a sua franquia preferida e a sua franquia não preferida. Aquela que você
pula e aquela que você vê sempre? Olha, minha franquia preferida, é difícil dizer isso, porque eu sempre fico ali entre Halloween e Hellraiser, mas em aproveitamento eu acho que Halloween ganha, então vou ficar com Halloween. Halloween como a sua preferida? A minha preferida, eu acho que tem pontos altos e baixos, mas ao contrário das outras, assim, que se arriscam um pouco, esse sempre tenta fazer uma coisa diferente. Desde lá do terceiro filme, que a galera odeia, que não tem o Michael Myers, que eu acho um filmaço. Quarto, eles já tentam mudar o caminho, e aí faz o quarto e o quinto, tá, vamos então fazer outra coisa no sexto, aí fica um tempo sem, tá, vamos fazer... Eles vão buscando, sabe? Eles não apostam no certo. Até essa última, né? Essa última são 3 filmes totalmente diferentes, com erros e acertos, todos eles, mas não dá pra falar que eles não arriscaram. Então, eu acho que a Halloween é a minha preferida, vai. E a menos preferida, aí eu vou ser cancelado pelos nossos ouvintes. Qual que você vai falar? Eu vou ser sincero, eu nunca vi graça no Freddy Krueger. Jura? Nem nos primeirão lá ali, atrás, nada? Nem no primeirão. Ai, que dó. Eu era mais Sexta-feira 13. Eu era Team Jason. Você era Team Jason desde sempre? Desde sempre. Ah, que pena. Eu era muito Team Freddy Krueger. Mas daí o tempo passou e eu sofri calada, como diz a música. Mas... É tipo o Beatles e Rolling Stones, né? Eu acho que é meio... Dá pra dividir ali os fãs de horror e eu vou mais pro... Cara, não consigo. Eu peguei esses dias e falei, não, vou rever. Assim, não te desce. Fred Krueger não te desce. Não é nem que não me desce, assim. Eu até gosto, né? Eu entendo. Já vi várias vezes, né? Quando eu era moleque, que passava na TV, eu assistia. Mas hoje em dia eu não consigo revisitar. Não é o tipo de coisa que me encanta mais. A vida é assim, né? Acontece. Nem sempre a gente tá, né? Concorda. Nem sempre a gente tá certo. Olha, a minha preferida... Bom, eu vou começar pela minha não preferida. É Jogos Mortais, óbvio, né? Não tem como eu falar com tanto ódio no coração e escolher outra. Não existe. Então, pra mim, a pior franquia é Jogos Mortais pela cagada que eles fizeram, né? Ao longo desses... Nem Fred versus Jason, nem Jason X... Nem o remake do Freddy Krueger consegue ser pior que a franquia Jogos Mortais. Eu estou cheia de frases polêmicas nesse episódio. Vocês estão ouvindo aí. Fazer nosso livro de citações. Agora, a minha preferida, eu fico muito dividida. Gosto muito de Halloween, assim como você. Gosto real, oficial. Gosto até das versões alternativas do Halloween. Já falamos sobre esse assunto. Pois é, pegou... Informação. Então. Eu gosto muito também do Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que mesmo quando o filme é ruim, ele é bom. Mas eu vou escolher uma franquia relativamente nova e que mesmo que eu tenha as minhas ressalvas, mora em mim uma esperança, que é a franquia Invocação do Mal. É a minha preferida. Eu acho que eles têm um leque de opções riquíssimo para fazer uma franquia grande e de qualidade. Pelo potencial e pela fé que eu ainda tenho, eu fico com Invocação do Mal, o Invocaverso. Consegui tirar um otimismo aí desse coraçãozinho peludo. E conta pra gente aí qual é a sua franquia de terror preferida. É Fred, é Jason, é Chuck, é Invocação do Mal, é Pânico? Pânico tá no cinema pra você assistir, Pânico 6. Falei aqui sobre esse filme, vá ver que é bem legal. E depois você conta pra gente o que você achou dessa belezinha. Certo, Rô? Certo. Então é isso, nos vemos no próximo Abominável Podcast, senhoras e senhores. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo, nos vemos no próximo episódio. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.